prática Por que alguns antigos chamavam eles de reptilianos? Porque eles vão marginalizando a coerência, vão caindo naquele mínimo material necessário, que já cai no réptil, na serpente, que o sangue é frio, que se recicla, regenera. Então, nesse sentido, eles vão se tornando só o mínimo da matéria. Pro resto, ser a consciência. O que eu sou? A matéria é a ilusão que eles criam. O que é o corpo? Eles definem o que a ciência falou. Que formato tem a Terra? Eles definem o que a ciência diz, todo mundo acredita. O que as universidades ensinam? Eles definem, todo mundo acredita. Eles criam a consistência sólida, enquanto eles sabem que tudo é movimento, né? Então, entender a conscienciologia é necessário para compreender tudo isso e orbitar o universo deles. Enquanto a galera não entende o que a gente ensina aqui, com toda a humildade, a Bíblia ensina também, mas a gente tá trazendo para a língua do tempo, desse tempo. Mas aí você consegue, o único jeito de você orbitar a realidade deles, né? E aí isso tá acontecendo aos poucos, porque cada um tá falando um pouquinho em vários cantos do mundo, porque é a verdade de Deus, não por causa do livro, mas porque aqui tá resumindo tudo isso. E trazendo tudo isso de todos os tempos, né? Então, puta, eu ia falar uma coisa, me escapou, agora tem uma raiva quando escapa uma coisa que eu queria falar e era importante. Se eu falar, esqueceu, não era importante, mas é. Às vezes é, né? Caraca, mano, que raiva. Vamos, se eu lembrar eu falo aqui. Que ainda nem saiu por completo, é o próprio Bill Gates, veja a palavra tá, dele. no reptiliano. E aí por que ficam falando que é reptiliano, né? Porque aí eles ficam trocando de pele. Eles trocam de pele. Essa consciência aqui desse tempo, esse eu desse tempo, você descarrega ali, ó. O cara faz a espiral. Como que ele plasma isso? Só tem que ser coerente. Pra ele não ficar esquizofrênico e não perder a linha do tempo. Ele tem que se manter coerente na espiral. Como é que ele faz isso? Vai adaptando. Aquela tecnologia. Foi a pedra filosofal. Foi um ritual, não sei. Ele só tem que aceitar, fazer o corpo animal aceitar. Pra plasmar ali. E aí ele vai acordando de sonho pra sonho, pesadelo pra pesadelo, sonho... Até ter alguém criando em cima dele. Aí é o ponto messiânico. Aí as sobras, o degradê se reuniu no inferno, na escuridão. E tem a rebelião. E aí tem o giro de era. Isso também acontece com os deuses. E nas mitologias, é o processo. É consciência. Dá pra você ver pela visão de Israel, binária humana, que é o que a gente tá fazendo com a Bíblia, Jesus unindo isso, e dá pra fazer com a visão quântica, que é a visão dos deuses ali, olhando por fora. E Paulo une justamente esses dois pontos, por isso que fica essa confusão em relação a Jesus, e já a gente vai refutar o chinês lá, explicando tudo isso, é importante, tá? It's actually true that I was only at dinners, I never went to the island, I never met any women, and so, the more that comes out, the more clear it'll be that, although the time was a mistake, it had nothing to do with that kind of behavior. Ou seja, se arrepende de ter se associado durante tantos anos com um homem nefasto igual o Jeffrey Epstein, mas bateu na tecla de que nada que eles viveram juntos enquanto parceiros tinha a ver com essa rede de... Ninguém tinha. Quando você aprende a olhar com essa lente, você consegue olhar os relatos de Nibiru, da Mesopotâmia, de Uruk, você consegue olhar aquele livro Lúcifer e enxergar com esses olhos. Então isso é reptiliano. Então isso é o... Aí você vai olhando, você consegue enxergar conscienciologicamente, a Bíblia também. Aí muda tudo, aí você renasce. Aí você tá literalmente em outro mundo. Você vai olhar os mesmos átomos? Vai. Mas você vai estar em outra vida. Bem-vindo. Traga quem você ama. Ninguém tinha Nessa hora, filho, era só o mano Jeffrey mesmo fazendo as ninguém coisas. tinha a ver. Essa galera só colava, entendeu? Mas nunca foram na ilha. Não, tanto amigo poderoso, mas ninguém. Não. Não tinha ninguém. Mas, outro Bill, né? Vamos falar Boa, de falando de Gotas de Bill, vamos Orvalho. falar de Bill Clinton, que ele também apareceu em fotinhas agora, né, nos documentos do lado do Jeffrey Epstein. O André Apareceu umas fotos esquisitas dele numa Zack falou que banheira, outra coisa aí, com uma beleza, mano, pessoa, atenção, uma ele tem mulher as não mesmas identificada, regras onde que eles você tá cobriram a cara pensando dela. Então, Caralho, não conheço você falando isso, fiquei curioso. Como é que é o nome? Mesa Ascensão. Ele tem as mesmas regras que você está falando. Fala mais pra nós disso aí que eu fiquei curioso. Difícil um jogo passar as verdades assim. Normalmente é esses assim, né? De RPG mais abstrato que o crente proíbe o filho de jogar. muitas pessoas ficaram assim, gente, Faz parte, o porque que o o Clinton abstrato tá é fazendo perigoso aqui, às né, vezes. gente? Graças à mãe chata que proibiu o filho, ele não virou talmudista. Tem isso também. Ex-presidente dos Estados Unidos. E aí, gente, no final de fevereiro, agora, Bill Clinton e sua caso de esposa, Israel. Hillary Clinton, que foi também candidata à presidência em 2016 nos Estados Unidos, vão depor, tá? Eles vão falar e eles querem que filmem. Eles vão Exatamente. falar absolutamente. Eles vão cair, Exatamente. mas vão cair atirando. Eu só acho o seguinte, gente, não sei se alguém é milenial, nascido nos anos 90, mas eu sou uma pessoa que lembra que o apelido Pois de Bill é. Clinton era Bill Pinto.
aqui no Brasil. Era como as pessoas chamavam ele. Porque literalmente ele quase sofreu um impeachment por ter traído a Hillary várias vezes com vários estagiários da Mônica Lewinsky, que é a mais famosa dela. Explicar como Eu construíram. ponto todo tipo assim, eu acho que é uma pessoa que tem essa fama. Tem Olha, 30 sinceramente. anos. Eu não boto no fogo, não, mas pelo menos admiramos a coragem de fazer o mínimo e ainda deixar-se filmar. Exatamente. Eu acho que os Clinton vão descer e vão descer atirando. Vão descer atirando. Agora vamos falar de Lady Gaga. Muitas pessoas falaram, gente, mas a Lady Gaga apareceu, o nome dele estava... Mano, essa é a Lady Gaga? Caralho, é tanta cirurgia que eu já nem ia reconhecer mais. Caraca, velho. Mas Tudo e a bem, Gaga? sim. Gente, vamos lá, vamos explicar pra vocês. Como a gente já disse, os arquivos Epstein são 3 milhões de páginas de documentos, e-mails. Tem várias pessoas que são mencionadas ali, que foram comentadas de alguma forma pelo Epstein. Ele se mandava vários links, por exemplo, Cara, uma pessoa que da também hora que esse apareceu jogo ali aí, foi o Brad velho. Pitt, porque pelo visto o Jeffrey Epstein era muito fissurado com fofoca de famoso. Então ele ficava acompanhando de Você volta. sabia dele que com a esses Angelina Jolie. jogos, ô André, muitos desses jogos é uma forma de guardar conhecimento e passar adiante, né? Igual o baralho. O baralho, quando proibiram o tarô, proibiram a adivinhação, proibiram alguns conhecimentos, esconderam no baralho. Tanto é que você vai ter ali o desdobramento do processo todo, né? Então, é como se tem o 13º, tem os 12, o As é o começo e o fim. Eles escondiam jogos aí. Escondiam a verdade nos jogos, né? Ah, que fofo. Ele espelou no Brad. Ele só, tipo, estrangulou os filhos e a mulher. Então, mas Olha, o Epstein pelo queria menos. pegar o Brad. eu ponto ou todo pegou. Tirando. Agora vamos falar de Lady Gaga. Muitas pessoas falaram, gente, mas a Lady Gaga apareceu, o nome dele estava nos arquivos Mas do e a Epstein. Gaga? Gente, vamos lá, vamos explicar pra vocês. Como a gente já Da disse, hora. os arquivos Epstein são 3 milhões de páginas de documentos, e-mails. Tem várias pessoas que são mencionadas ali, que foram comentadas de alguma forma pelo Epstein. Ele se mandava vários links, por exemplo, uma pessoa também que apareceu ali foi o Brad Pitt, porque pelo visto o Jeffrey Epstein era muito fissurado com fofoca de famoso. Então ele ficava acompanhando o divórcio dele com a Angelina Jolie. Ah, que fofo. Ele espelou no Brad. Ele só, que tipo, estrangulou fofo. os filhos e a mulher. Então, É mas fofo. Pelo menos, né? Achei Mas legal. eu achei interessante, Doce, doce. Lady Gaga também foi mencionada, mas a Lady Gaga foi mencionada no sentido assim, o Jeffrey Epstein estava querendo entrar em contato com a Lady Gaga, ele estava mais focado na Born This Way Foundation, que é a fundação que a Lady Gaga tem. Ele tentou entrar em contato com ela na era art pop, não era nem ele que tentava, era tipo assessores dele que tentaram entrar em contato com assessores da Lady Gaga, e esses e-mails nunca foram respondidos. E a gente tem que lembrar, né, gente, que apesar de ser um pedófilo e pessoa que estava gerenciando todo um esquema de sexual e infantil, ele ainda era um empresário. Sim. Então algumas coisas ainda tinham que acontecer. Então ela ser mencionada, tipo, nada mais é do que estar fazendo parte dos autos do processo. É muito diferente da galera falando, tipo, Nossa, mas a galera tá muito sensacionalizando isso. Defendeu Ah, a Lady Jay-Z pode ter sido Gaga. Mas tá bom, é mencionado menos verdade. vezes do que o Donald Trump, sei lá, que é mencionado mais vezes nos arquivos do que Jesus na Bíblia, Harry Potter, nos livros de Harry Potter, mas ele é mencionado por um crime que supostamente ele cometeu, e uma vítima que veio à frente contando o relato com riqueza de detalhes de um episódio entre ele e o Harvey Weinstein, seu colega, que também é um dos Epsteins do mundo, que fez coisa, agora não é nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quinta vez que tem teorias da conspirações nefastas, ou até mesmo processos caídos ou não contra Jay-Z. É, São tem coisas isso que usa, né? totalmente diferentes. Totalmente diferente. Agora, vamos reagir a alguns vídeos na internet de criadores legais que fizeram, assim, exposits de outras coisas que aparecem, né? Até a gente chegar na Britney, que vocês Mano, estão o cenário delas é o Friends ou é... Esse bagulho aqui não é do Friends ou eu tô viajando? já falar de Victoria's Secret, coisas do tipo. E quantas vezes a Victoria's Secret foi citada nos arquivos do Epstein? O nome do dono foi Maravilhosa, citado? era nossa vizinha, by the way. 1569 vezes. Eu estou falando o nome do dono, tá? Se você procurar mais os e-mails em que só falavam da marca, e-mails em que só falavam da sigla, e-mails em que só falavam das modelos. Não era falando que a modelo foi pra ilha, não era falando nada. Eram eles querendo modelos parecidas pra mandar pra ilha. Meninas parecidas. Quando a cidade que aquelas modelos saíram, aqui no Brasil, no interior, pra procurar. 1569 vezes. Isso aqui não é uma marca de calcinha de poliéster e body splash, isso aqui é um açougue. Pior é que não dá pra fingir surpresa sobre essa porcaria aqui. Não dá. Porque teve modelo, Ah, diretor olha, da muito marca, jogo, né, fundadora mano? da marca, um não sei o que lá, de cargo de confiança, um Dá pra tanto de conhecer. gente se prestou ao papel de dar depoimentos para um documentário em 2022. Não é Eu não surpresa vi pra ninguém. deles também, Tudo não. o que tá sendo falado ali nos e-mails já foi falado no documentário. Aonde Saiu a tem primeira isso? lista do Epstein dos frequentadores da ilha. O nome do dono disso aqui era o primeiro a ser citado. Pesquisa rápida no Google, vocês acham pelo menos 15 fotos do Epstein nos desfiles ou nas festas em que aconteciam da marca. E o dono da marca teve a pachorra de se pronunciar em determinada ocasião e falar que ele só conviveu com o Epstein até 2007, que foi quando ele foi preso. Acontece que encontraram os só- e-mails deles pelo FBI. Só até quando ele foi preso. De 2019. Foi Ah, quando melhorou. o Epstein morreu. Nunca perderam contato. E tem gente ignorante que vai achar que isso aqui é sobre as modelos. Não, isso aqui não é sobre as modelos. As modelos eram vítimas, elas não sabiam de nada disso. E as modelos eram honestas e estavam lá simplesmente fazendo o trabalho delas. E o Leslie, sim, ele vendeu a marca pra um grupo de capital aberto, mas ele continua sendo dono de 25%. Passou da hora da Victoria's Secret, se ela quer voltar a se levar a sério, tirar isso. Vender todas as ações em que ele ainda Tirar tem a esse- marca. tirar esses Que amam a velhos, Victoria's Secret, enxergarem que ninguém nunca tentou boicotar. Que nem recalque, que não foi inveja, que não foi porcaria nenhuma, que isso aqui é um lixo, é um nojo. Existe uma teoria que afirma que a palavra pizza aparece 911 vezes nos documentos ligados ao caso Isso, obviamente, é- Files. Com a divulgação dos documentos associados ao Código caso pra aula. Epstein, várias pessoas na internet e investigadores independentes começaram a analisar padrões de linguagem presentes nos e-mails e mensagens que ele mandava. E segundo essa teoria, a repetição da palavra pizza em supostos contextos incomuns levantaria a hipótese de que o termo pudesse ter um significado além do literal. Ou seja, pizza não seria
pizza? O que seria? Pizza Aqui que começa a mulher. discussão. Muita gente acredita que pizza, na verdade, significa crianças ou menores de idade. Documentos existem, mas o significado oculto das palavras é dada a interpretação, não é uma comprovação. Até hoje não há confirmação judicial ou oficial de que pizza funcione como código para qualquer tipo de crime. Essa teoria costuma ser associada à chamada Pizzagate, que foi investigada e desmentida. Por isso tudo aqui precisa ser tratado como hipótese e nunca como um fato. Mas, mesmo assim, algumas pessoas continuam questionando por causa do histórico real dos crimes de Epstein, quantidade de mensagens e do fato de muitos remetentes estarem ocultos. Ninguém vai me convencer que isso parece muito bom. Os garotos também são muito fofos. E a mensagem sendo pizza time, hora da pizza. Ninguém vai me convencer que não é estranho. Conversa com uma tal de Diane. Muito obrigada por levar os meninos pra pizza. Tal pessoa tava triste que a gente teve que sair, a gente teve que deixar a diversão. A gente amou ter Tananã com a gente. Quem é esse Tananã? Ele é muito fofo. O vídeo que eu te mandei, a garotinha dançando, é incrível. E totalmente, a festa da pizza foi maravilhosa, nos divertimos muito, ficamos até tarde. Vamos sair pra pizza e refrigerante de uva de novo. Ninguém mais pode entender a gente. Tipo assim, Uma coisa que eu quero urgir pra vocês é um vídeo que a gente já produziu no nosso canal de K-pop. A gente pode deixar aqui como cartão pra vocês entenderem que essa coisa de usar códigos com palavras que não remetem absolutamente nada dos crimes que estão sendo cometidos é sim uma prática usada entre predadores. Porque no caso da Burning Sun, que é um dos maiores esquemas de tráfico sexual na Coreia do Sul, que era chefiado por um dos artistas mais famosos da Coreia do Sul, um dos integrantes da banda Big Bang, eles usavam o termo água pra se referir a mulheres. Então o que eles faziam? Eles tinham uma balada lá na Coreia do Sul, onde o Sungri é um dos diretores criativos, que fazia muito sucesso, obviamente. Todo mundo quer na balada do Léo Picão, todo mundo quer na balada da Natália, da Isadora, das Natália, sabe uma coisa assim? Todo mundo quer na balada de alguém que é famoso. E as meninas que frequentavam lá, que tinham um perfil que ia agradar os acionistas que ficavam, porque obviamente eles convidavam pessoas de Hong Kong, Xangai e tal, pra estarem ali nos camarotes, né? A galera do Epstein. Então pra todo mundo fechar negócio, já ficava combinado assim: Olha, vamos só balada pra gente fechar negócio, mas a casa bonitinha aqui pro camarote. e a equipe da balada já embebedava mulheres ali no camarote, ali na balada, ali perto do DJ, e as que estavam mais suscetíveis a serem levadas sem maior esforço, sem brigarem, sem resistirem muito, eram chamadas de água. Então era só assim, um profissional que tava na lá A, pra ela B, a água tá pronta. Pode trazer água. Essas coisas que eles falam uma coisa que na verdade é outra, é muito usado nesses esquemas. Eles não vão trocar mensagens falando abertamente do que eles estão falando, né, gente? Agora, uma outra teoria da conspiração que tá comendo solto, porque isso aqui é teoria, e falar de outra teoria agora também. E nem pra dizer que é teoria da conspiração, assim, tá nos arquivos, né? Sim. Essa palavra A pizza tá palavra nos tá nos arquivos. arquivos. Agora, a teoria é o que significa. A teoria é o significado da palavra pizza. Mas que a análise forense, que os especialistas FBI estão atrás do que essa palavra significa, porque tá desconexo desses e-mails, é um fato. É um fato. Agora, uma outra teoria que a galera tá agora associando o caso Epstein com o sumiço daquela menina Madeleine McCann, sabe? E ninguém sabe onde ela foi parar. Então, estão associando ao Jeffrey Epstein. Essa teoria aqui realmente me pegou. É Na foto de igualzinho, baixo, a gente tem um retrato falado de uma das suspeitas do caso da Madeleine McCann. Como vocês podem ver, ela se parece bastante com a Maxwell, a parceira do Jeffrey Epstein. Legal. O caso da Madeleine tá sem solução até hoje. Ela desapareceu em 2007 em Portugal. Com os novos documentos vazados do caso do Jeffrey Epstein, algumas pessoas resgataram aquele retrato falado e estão falando que ela pode ter sido capturada pro esquema de tráfico do Jeffrey. Como vocês sabem, a Ghislaine era a principal recrutadora de meninas, crianças, enfim. E aí, olhando os e-mails do caso, tem esse aqui. A pessoa que mandou esse e-mail tá se referindo ao documentário da Netflix, o desaparecimento da Madeleine McCann. Ela menciona que no terceiro episódio, um jornalista se refere a um escândalo que aconteceu anos antes em um orfanato que ficava em Portugal. Esse é o caso da Casa Pia, que se refere a abusos sexuais de menores, pedofilia. E aí ela finaliza dizendo que um jornalista diz que é um fato conhecido que milionários americanos estavam voando para Portugal em jatos privados com o propósito de abusar sexualmente de crianças. A pessoa manda esse e-mail sugerindo que talvez seja uma linha que eles deveriam investigar. Eu não sei mais nada. Essa é realmente uma teoria da conspiração muito grande. Pizzagate, eu já não acho que é uma teoria da conspiração tão grande assim. Eu acho que a resolução vai vir e eventualmente a gente vai entender o que pizza significava. Só que é interessante, já que a gente tá falando das coisas mais notáveis, que a galera tá pegando mais ar ali, porque obviamente a galera vai se atrelar a nomes mais conhecidos, casos que foram mais repercutidos na mídia. Então, interessante ver que no retrato falado das poucas testemunhas oculares de pessoas que viram possíveis perpetradores que pegaram a Madeleine, ela ser a cara da Ghislaine Maxwell. Eu acho bizarro. É bizarro, gente. É muito esquisito.